Textor abriu o bico e disse em detalhes o real motivo da demissão do Renato. Na Inglaterra, ele participou do programa Talk Sport, inclusive vestindo a camisa do Botafogo. E quando perguntado o motivo pelo qual ele demitiu o treinador que assombrou a Europa vencendo o PSG, ele disse que o treinador traiu os seus princípios. Ele elogiou muito o Renato Paiva, falando que ele é um treinador posicional, que apresentou um modelo de jogo super ofensivo na entrevista que fez para ser contratado pelo Botafogo e encantou o americano. Textor ainda disse que ele é o melhor treinador para saber maturar os jovens, para poder trazer jogadores da base e para passar conceitos táticos. Só que ao mesmo tempo o Textor disse que o Paiva sentiu a pressão da torcida. Ele citou que a torcida do Botafogo é uma torcida que faz muito barulho para fazer pressão e o Paiva se acovardou com isso e foi jogando cada vez mais para trás. Ele citou o jogo contra o Palmeiras e contra o Atlético de Madrid, falando que o Botafogo deveria ter vencido os dois e jogando para frente. Inclusive, quando ele fala que o clube deveria ter vencido o Palmeiras, ele falou: o meu time é melhor que o do Palmeiras, nós tínhamos que ter vencido. Aliás, ele admitiu de certa forma o que o Paiva vinha falando, de que o Textor tentava interferir nas escalações dele, porque o Textor mesmo disse que depois que terminou o jogo contra o PSG, um pouco antes do jogo contra o Palmeiras, ele mandou uma mensagem perguntando pro Renato Paiva: qual é o melhor jogo que você já fez como treinador? E o Paiva respondeu que foi contra o Paris Saint-Germain. E ao mesmo tempo, o Paiva perguntou: e você? Qual você acha que é o meu melhor jogo como treinador do Botafogo? Aí o Textor respondeu e disse assim: eu acho que foi contra o PSG, mas o Palmeiras não é o PSG. Chegou a hora da gente jogar futebol, certo? E aí o Textor diz na entrevista que a resposta que ele teve foi o Botafogo com a bunda lá atrás, vendo o Palmeiras avançar, avançar, avançar e não fazer nada. Aí o Textor encerra falando: quando você quebra os seus próprios princípios, você tem que ser mandado embora. E foi exatamente isso que ele fez, mandando o Paiva pra rua. Mas ele deixou duas coisas bem claras. Não foi a postura só no Mundial de Clubes. Ele disse que observou que assim que a torcida começou a pressionar, o Paiva durante cerca de 10 jogos trouxe o Botafogo mais pra trás, recuou mais do que deveria por medo da pressão da arquibancada. E também disse que ele não toma decisões sozinho. Ele disse que ele já tinha a opinião dele e o departamento de futebol veio conversar com ele falando que alguma coisa precisava ser feita. E aí, se tá todo o departamento de futebol falando uma coisa, ele como dono, ele tem que dar uma olhada, ele concordou e aí o Paiva foi demitido. E apesar das críticas, ele também elogiou muito o Renato Paiva, falei aqui pra vocês, e encerrou essa entrevista dizendo, esse assunto pelo menos, dizendo que espera que o Paiva nos próximos trabalhos que ele for fazer, que ele seja fiel aos seus princípios, porque ele é um técnico incrível, mas ele tem que manter aquilo que ele entende como futebol, não se amedrontar.